pessoal, hoje a gente vai retomar o nosso conteúdo, né, estudando sobre as paisagens brasileiras. E aí esse conteúdo ele é de extrema importância para que a gente consiga assimilar e aprender sobre não só as paisagens, né, como a gente costuma falar de uma forma mais comum, mas dos domínios morfoclimáticos brasileiros, né, que assim foi denominado por um geógrafo, né, geógrafo brasileiro, chamado Aziz Absaber. Então, Aziz fez essa classificação, foi o último geógrafo, né? Nós tivemos outros dois geógrafos que também fizeram essa classificação, mas ele foi o último a fazer a classificação e até então, né, até os dias atuais, essa classificação é como a mais atual, né, que nós temos. Então, o que foi que Aziz Absaber fez? Ele dividiu, né, essas paisagens brasileiras em domínios que ele chamou de domínios de natureza, né, ou domínios morfoclimáticos, aqueles que, dentre as paisagens encontradas no Brasil, seguramente eram os que apareciam mais, que tinham maior presença, e que por isso eram considerados domínios de natureza predominantes, certo? Ele classificou, né, em 6 grandes domínios, como vocês podem visualizar aqui no nosso mapa, né? O domínio amazônico, o de Caatingas, o domínio dos cerrados, o domínio dos mares de morro, o domínio das araucárias e o domínio das pradarias. Então, ele, a partir de definir o conceito de domínio morfoclimático, né, em cada uma das interações de natureza que ele havia colocado, ele estabeleceu, ao mesmo tempo, né, uma associação ou integração, né, entre os diferentes elementos, como, por exemplo, relevo, tipos de solo, formas de vegetação, hidrografia e as condições climatológicas, né, desse nosso clima. E aí, a partir disso, a gente consegue conhecer esses domínios morfoclimáticos brasileiros e as suas características. Por que morfoclimáticos, né? Porque a gente não está tratando só de vegetação. A gente trata de clima, a gente trata de solos também, né? Quando a gente fala de natureza. Então, quando a gente fala de domínios morfoclimáticos, é porque a gente também está tratando do solo, do clima e da natureza de uma forma conjunta. Então, esses são os 6 grandes domínios de natureza ou domínios morfoclimáticos que a gente tem a nível de Brasil. Pode ser que essa classificação mude um dia, pode ser, né? Já que nós tivemos 2 outras classificações anteriores, antes da do Absaber, e que caíram por terra justamente pela dele equivaler a maior abrangência do que era a natureza brasileira, tá certo? Então, vamos lá. Pessoal, e aí a gente continua daqui, mas fazendo uma breve introdução, né, a esse nosso tema, domínios morfoclimáticos brasileiros ou paisagens, né, brasileiras, ou como vocês acharem melhor designar para o aprendizado de vocês, tá bom? Então, algumas informações, elas surgem até como um ponto interessante, né? Ou como de curiosidade, por exemplo, que o Brasil, ele é o 5º maior país em extensão territorial do mundo, né? Por isso que, inclusive, se diz que o Brasil, ele tem o tamanho de um continente, né? Por quê? Porque vários países europeus, eles caberiam dentro do Brasil, né? Então, a nossa extensão territorial é muito grande. Nós somos um desses 5 países que tem a maior extensão territorial do mundo, possuindo, assim, também uma grande diversidade ou biodiversidade, né? Haja vista que nós somos um dos poucos países que tem, por exemplo, um ecossistema como a Mata Atlântica, que é endêmico, ou seja, a Mata Atlântica só existe no Brasil. Então, se a gente está falando de algo assim tão característico, que só existe em um lugar, a gente também está colocando para ele que a biodiversidade em relação à fauna e à vegetação também vão ser únicas, né? Então, a gente
além disso, de ter algo que é próprio, a gente tem numa larga escala, certo? Então, os diversos elementos que constituem essa paisagem, né, tais como relevo, clima, vegetação, hidrografia, solo, né, e a fauna, como a gente falou há pouco, foram classificados para que a gente pudesse ter um melhor entendimento, né, e analisar, a partir disso, fazer, né, de uma forma mais abrangente, uma análise territorial do Brasil. Então, Aziz Absaber, ele foi o grande responsável, né, por uma dessas classificações denominadas, como a gente falou no início, domínios morfoclimáticos. Ele é um geógrafo brasileiro que fez todo esse levantamento, né, da diversidade paisagística e dos aspectos naturais que mais influenciavam esses locais, né, que a gente vai aprender agora. E formulou as 6 grandes unidades do território brasileiro que a gente vai tratar a partir de agora, né? Iniciando a partir do Cerrado. Então, mas vamos entender um pouquinho melhor sobre todas elas, né? Então, os domínios, como é que eles devem ser entendidos, né? Eles devem ser compreendidos como a síntese de diversos elementos da natureza, né? Em uma porção delimitada do território brasileiro, né? Ou seja, estabelecendo uma associação entre diferentes elementos, como relevo, tipos de solo, clima, hidrologia, né, que tem a ver com os nossos rios e mares, e as formas de vegetação. Em nosso país, né, a gente tem esses 6 grandes domínios que a gente leu lá no início, né, sendo eles o domínio amazônico, das caatingas, dos cerrados, dos mares de morro, das araucárias e das pradarias, que a gente já citou. É necessário a gente enfatizar, pessoal, que entre esses domínios que a gente destaca aqui, certo? Existem inúmeras faixas de transição, né? Como a gente pode observar lá no nosso primeiro slide, que vai estar disponível para você, que nada mais é do que os caminhos, né? As brechas que a gente tem entre um domínio e outro, a gente chama de faixas de transição, tá certo? Então, tudo aquilo que a gente tem como caminho entre um domínio morfoclimático e outro, a gente vai designar e vai chamar de faixas de transição, tá certo? Então, vamos lá. Primeiro, a gente vai falar do cerrado, né, que é esse que a gente tem aqui, sempre fazendo uma correlação entre temperatura e pluviosidade, porque é aquilo que realmente vai diagnosticar determinado domínio morfoclimático, tá certo? Então, o que é que a gente pode falar e aprender sobre o cerrado, né? Esse domínio ele é formado pela própria vegetação de cerrado, né? É constituída de chapadas ou chapadões, né? Como a Chapada dos Guimarães e a Chapada dos Veadeiros, que é mais próxima da gente, que está no Goiás, certo? É importante salientar que é da região do Cerrado que saem 3 nascentes das principais bacias hidrográficas brasileiras, né? A Amazônica, a do São Francisco e a do Paraná, certo? Ela possui uma área de 45 milhões de hectares, então tem uma extensão territorial bem grande, né? Sendo o segundo maior domínio por extensão territorial, incorporando os estados do Mato Grosso, que é o nosso vizinho, né? Bem como Mato Grosso do Sul, que também é nosso vizinho, Tocantins, na parte sul, certo? Goiás e Bahia, lá na parte oeste, e isso é a parte do domínio onde pegam as bacias hidrográficas, tá, pessoal? Maranhão na parte sudoeste e Minas Gerais na parte noroeste, tá bom? Então, as importantes cidades que a gente vai ter que compõem ainda dentro desse domínio do Cerrado e que fazem também, perfazem essas bacias hidrográficas são Brasília, Cuiabá, Campo Grande, Goiânia, Palmas e Montes Claros, né? São aí as cidades mais importantes desse entorno. Esse domínio possui terras com planaltos, sob influência do clima tropical, com vegetação que a gente encontra como arbustiva, né, e rasteira, ou seja, árvores de pequeno a médio porte. Os solos são pobres e ácidos, né, mas com a utilização do calcário no solo, a gente tem conseguido resultados satisfatórios, né, para a agricultura. Então, o domínio ele tem se transformado, né, como uma nova fronteira para a agricultura, representada aí pela expansão de quê? Do cultivo da soja, do feijão, do arroz e de outros produtos, né? Então, essas são características que a gente vai encontrar no Cerrado.
Então, a gente pegou aí como exemplo Barra do Garças, né, no Mato Grosso, onde o inverno não é frio, né? E as temperaturas caem pouco nesse período, ou seja, se cai pouco, não são possibilidades de haver um frio maior, ou seja, há possibilidade de sempre ter uma constante nessa temperatura, que como a gente pode ver aqui, fica entre a casa dos 25 graus, né, na maior parte do ano, né, tendo pequenas quedas que não ultrapassam aí menos do que 20 graus, certo? Para além disso, a pluviosidade ela já tem uma variação bem acentuada, como a gente pode ver, né? Fevereiro e março aqui com altos índices de pluviosidade, bem como outubro e novembro, porém nos meses, né, que perfazem aqui meados do ano, a gente vai ter o quê? Uma variação, ou seja, poucos índices pluviométricos. Então, a gente vai ter aí, com essa grande variação, um período do ano mais seco, né? Ou seja, mais meses do ano, ali de abril até setembro, com menores quantidades pluviométricas, né? Sempre, pessoal, é importante salientar que a pluviosidade a gente denota dessa parte e a temperatura desse lado, tá certo? A pluviosidade aqui a gente pode perceber que não ultrapassa ao longo do ano mais do que 250 mililitros, tá certo? Vamos lá, seguindo aqui. Ainda falando do domínio dos cerrados, mais uma imagem para a gente enxergar, né, as chapadas, que é tão corriqueiro, né, do nosso olhar e da nossa abrangência. Então, no domínio dos cerrados, há essa variação, né, bem marcante na paisagem, em função das modificações que são bem expressivas, né, de sua vegetação. Então, nas partes elevadas do relevo, a gente vai ter como topo as chapadas, né, e as serras, onde ocorrem aquilo que a gente chama de cerrados, cerradões e campestres, que é mais estudado lá na biologia, tá bom? Então, essa vegetação que a gente está vendo aqui na nossa imagem, ela é típica do cerrado, né? E se encontra lá no Parque Estadual da Serra Azul, em Barra do Garças, no Mato Grosso. Continuando aqui, a gente tem um outro tipo também, que a gente não citou na nossa fala, mas que a gente cita agora, que são as florestas galeria, né? Que também são vegetações de domínio dos cerrados. Então, nas margens dos cursos d'água, né, essa paisagem ela muda bruscamente, nelas ocorrendo o que a gente vai chamar essas matas, né, que são relativamente largas e que acompanham os rios e os córregos, ou seja, sempre está próximo de rios e córregos dessa região do Cerrado. Então, são as florestas galeria que compõem essa paisagem dos fundos de vale dos domínios do Cerrado, né? Então, essa imagem aí a gente também encontrou lá no Parque Estadual, que é um parque preservado, né, e conservado, lá na Serra Azul, que fica na fronteira entre o Mato Grosso e o estado do Goiás. Falando mais um pouquinho aqui, só para a gente ter uma perspectiva maior, né, dessa vegetação, aqui está o Parque Estadual, né, como a gente já vinha citando ele, e aqui a gente está com os limites, né, interestaduais, aqui Barra do Garças, Mato Grosso, e aqui Aragarças, no Goiás. Então, a gente tem um limite aqui territorial, né, a partir dessas imagens. Então, observe que essa vegetação, né, ela é mais escura nos trechos longos, né, onde a gente tem as florestas galeria, né, essa aproximação dela, que ocorre ao longo do canal dos rios. Os rios, eles estão aqui, viu, pessoal? Bem aqui nessa fronteira aqui, certo? Elas são muito mais densas do que os cerrados, né? Por isso que elas aparecem nas imagens de satélite em um tom mais escuro. Essa imagem é do Google Earth. Então, a gente consegue perceber que são imagens que aparecem bem em torno aqui dos rios, né? Como mais escuras. Então, nessas áreas de intensa ocupação
agrícola, né, os cerrados, cerradões e os campestres, eles foram muito devastados, né, por conta justamente da expansão do agronegócio. São áreas planas, né, adequadas à produção agrícola, então acabaram sendo altamente mecanizadas, e ao longo de alguns cursos d'água a gente encontra apenas essas florestas, né, galerias agora bem mais devastadas também. Agora, pessoal, a gente vai falar um pouquinho sobre o domínio das caatingas, né, domínio morfoclimático das caatingas, que é originário da maior parte da região nordeste brasileira, né? Então, esse domínio, ele está situado nessa região, ele abrange em seu território a região do que a gente chama polígono das secas. Super importante não esquecer desse nome, tá? Polígono das secas, porque ele pega uma vertente de vários estados onde a seca, ou o fenômeno da seca, ele é mais extensivo, né? E mais avassalador também. Esse domínio das caatingas possui uma extensão de aproximadamente 850 mil quilômetros quadrados, incluindo os estados aí do Ceará e partes dos estados da Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Piauí. Então, as principais cidades que vão compor esses estados, né, e pelo mesmo domínio das caatingas, são Crato, Petrolina, Juazeiro e Juazeiro do Norte, né, como que possui o maior destaque na região Nordeste. E pelo mesmo no domínio da Caatinga. Então, esse domínio da Caatinga ele corresponde à região da Depressão Sertaneja Nordestina, área de planalto, sob influência do clima semiárido. E novamente a gente vem com a correlação entre temperatura e pluviosidade, né? É considerado bastante seco, que favorece a vegetação formada por cactáceas, né? É uma vegetação que é extremamente adaptada a essa quantidade maior de recebimento de energia, né? Ou seja, de calor, e por contraponto, uma quantidade menor de recebimento de pluviosidade, certo? Então, ela não se destaca só pelas cactáceas, mas também pelas bromeliáceas e por árvores que são bem características da região, em geral de troncos retorcidos, muito parecidas às árvores com as que a gente encontra no Cerrado brasileiro. Então, o que é que a gente pode destacar como atividade, né, extrativista na Caatinga? A gente pode dizer que o extrativismo ele é bem predominante, né, através do extrativismo vegetal de fibras, como o caroá, o sisal e a piaçava, tendo também como domínio, né, a ocupação tradicional desse território, a pecuária extensiva de corte, entretanto com baixo aproveitamento, justamente por essas características de baixa pluviosidade e de maior recebimento de calor. Então, aqui a gente tem um exemplo de Petrolina, né, no estado de Pernambuco, onde a pluviosidade mais elevada não ultrapassa os 150 mililitros, né, ou seja, uma quantidade bem baixa de chuvas ao longo do ano, onde a maior parte, que é aqui no mês de março, a maior concentração aqui no mês de março, né, é em um único só mês e não chega aí aos 200 milímetros. Então, durante o inverno, as temperaturas elas não variam muito. A gente percebe aqui, né, que a variação da temperatura é um pouco baixa, mas as chuvas elas se tornam mais escassas, né? Então, a gente percebe que na maior parte do ano as chuvas são consideradas mais escassas e que a temperatura gira ali em torno da casa dos 25 graus Celsius, certo? As árvores, como eu falei para vocês, né, elas possuem esses troncos mais retorcidos, e aqui a gente tem um exemplo do juazeiro, que é uma vegetação, uma árvore típica, né, da Caatinga. Então, atualmente tem sido muito difícil de encontrar uma área de vegetação nativa, né, por exemplo, aí no município de Juazeiro, porque a economia deles faz com que eles façam o extrativismo de forma muito acelerada e acabem também por retirar muito, né, dessa vegetação.
Então, aqui a gente tem a imburana como uma dessas árvores que são características do Nordeste, né? Aí está numa estação bem de seca, ela perdeu todas as folhas, né? Com o intuito de conseguir armazenar a maior quantidade possível de água nos seus troncos, né? A fim de sustentar todo o período de seca que vem logo após o período de chuvas, que, como vocês puderam ver, não é de muito tempo, né? Não é de um grande período, tá certo? Então, assim que volta o período de chuvas, essa árvore ela tende a florescer novamente, certo? A gente até tem uma árvore aqui ainda verdinha, que certamente deve ser a que nós chamamos de algaroba, né? Que ela consegue permanecer aí uma boa parte do ano verde, justamente por armazenar uma grande quantidade de água no seu tronco e nas suas raízes. Ainda aqui, né, o Vale do Rio São Francisco, falando das caatingas, as paisagens do domínio das caatingas, elas são muito menos verdejantes, né, como a gente acabou de ver, que as dos outros domínios brasileiros, né? Então, no entanto, a irrigação, principalmente ali na região do Vale do Rio São Francisco, tem modificado, né, a paisagem desse local, comparando as áreas de agricultura irrigada com as de propriedade de economia tradicional. Então, aqui a gente tem economia irrigada, né, a partir desses círculos aqui, como vocês podem ver, e as de economia tradicional, que são essas aqui, extensivas, ou seja, onde tem irrigação, a gente tem o quê? Bem verdinho, né? E onde a gente não tem irrigação, a gente tem uma vegetação que carece de uma quantidade aí estimada de água para que consiga, de fato, ter produção, né? Próximo domínio que a gente vai ter é o domínio morfoclimático, chamado de domínio dos mares de morro, né? Esse domínio ele estende-se do sul do Brasil até o estado da Paraíba, né? No Nordeste brasileiro, possuindo aproximadamente aí 1 milhão de quilômetros quadrados. Então, ele ainda pega uma parte do Nordeste brasileiro, mas bem pequena, só o estado da Paraíba. Então, ele é situado mais exatamente no litoral do Rio Grande do Sul, né? Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco e Paraíba. Só que em sua maior quantidade, né, nos estados do Nordeste, na Paraíba. E no interior dos estados como São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo, incorporando cidades muito importantes, né, para a economia do país, como a gente já citou agora, tais como São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, Porto Alegre e Florianópolis, entre outras, né? Então, esse domínio ele acompanha a faixa litorânea do Brasil, desde o Nordeste até o sul do país, né? Esse domínio dos mares de morro, ele se caracteriza pelo relevo, né, com topografia em meia laranja, né, como a gente costuma falar, que é formado pela intensa ação erosiva na estrutura cristalina das serras do mar, da mantiqueira e do espinhaço, né? Possui uma área de relevo planáltico com morros arredondados, né? Sob influência do clima tropical, quente e úmido, onde havia originalmente, né, a Mata Atlântica ali naquele local. Esse domínio sofreu grande degradação pela ação do homem, em consequência da grande ocupação, né, desse território pela população nessas regiões. Então, além dos desmatamentos, dos intensos processos erosivos, como a gente falou, né, que é uma região que sofre muito com os processos de intemperismo, mas principalmente os processos erosivos, que esse domínio sofre em decorrência de seu relevo acidentado e do clima úmido, ainda tem o desmatamento pela própria população, haja vista a sua necessidade de habitação, né? Então, aqui a gente vai ter dois exemplos, né, em Juiz de Fora, Minas Gerais, e Vitória, no Espírito Santo. Em Juiz de Fora, a gente tem a Serra da Mantiqueira, né, onde ocorre uma estação marcadamente seca, né, durante o período do inverno. Já a cidade de Vitória, no Espírito Santo, não apresenta essa queda tão marcada da pluviosidade ao longo do inverno, embora nessa estação a gente possa ter chuvas menos abundantes, né? Porém, a gente tem aqui uma acentuação considerável, né, desse período de pluviosidade, certo?
Então, nas duas localidades, a gente vai ter as temperaturas não muito elevadas, né? Ao longo do ano, em relação à Vitória, a gente vai ter temperaturas entre 25 e próximo de 30 graus, né? Então, elas são elevadas no sentido de que permanece essa constante e que não há uma diminuição, né? Para menos de 20 graus. Então, tanto a gente vê isso em Vitória, como a gente vê isso em Juiz de Fora. Porém, aqui em Juiz de Fora, a gente já tem uma queda, né? Para menos de 20 graus, onde consegue aí um ventinho frio, digamos assim, né? Ainda que em Juiz de Fora, como a gente colocou, a gente vai ter essas médias mais baixas durante o inverno. Então, todo esse período aqui de inverno, a gente consegue ter temperaturas mais amenas para Minas Gerais, o que não ocorre com Vitória no Espírito Santo, apesar de serem do mesmo domínio morfoclimático, né, de mares de morros. Aqui um exemplo, né, do tipo de floresta que a gente vai ter desse domínio são as florestas tropicais e ou atlânticas, né, que atualmente estão reduzidas a pequenos trechos, protegidos inclusive por legislação de parques nacionais e estaduais, senão certamente nem existiriam mais. Na foto aí a gente tem um trecho do Parque Estadual da Serra da Bocaina, em São José do Barreiro, em São Paulo. Ainda falando, né, sobre a Serra da Bocaina, ela pega aí um interstício, né, entre dois estados, o estado do Rio de Janeiro e o estado de São Paulo, onde a gente vai ter a presença de terrenos escarpados, né, na Serra da Bocaina, dificultando essa circulação dos indivíduos, né, da população e, obviamente, a ocupação humana, o que favoreceu a preservação, né, dessa floresta e principalmente dessa significativa amostra, né, das florestas atlânticas nessa região, devido ao difícil acesso que a população tem de habitar nesse local, certo? Então, você pode observar que há pouca variação na densidade, né, pessoal, da vegetação. Você percebe que há uma homogeneidade, né? As florestas, elas estão recobrindo aí todo o relevo, acompanhando as formas arredondadas dos morros. Isso mostra que a população não conseguiu habitar nesses locais, mas a gente já consegue ver um pouco aqui, ó, de desmatamento, né, em todo esse entorno. Porém, há uma grande parte ainda que está recoberta. Agora, para a gente falar um pouquinho sobre o domínio amazônico, né, que inclusive tem sofrido bastante nos últimos tempos com uma grande parte da floresta amazônica sendo desmatada, né? Então, a gente, inclusive, recentemente, né, teve mais um episódio muito forte de queimada de matas, né, próxima, que é ali no Pantanal, mas continua sendo um domínio morfoclimático brasileiro extremamente prejudicado, né, por queimadas, por devastação e, inclusive, pelo avanço do agronegócio, né? Então, o domínio morfoclimático amazônico, ele está situado ao norte brasileiro, né, a parte norte do Brasil, e a maior região morfoclimática do Brasil. Então, a maior em diversidade vegetal e de fauna que nós temos, né? Com uma área de aproximadamente 5 milhões de quilômetros quadrados, o que equivale a 60% aí do nosso território nacional, onde estão localizados os estados do Amazonas, Amapá, Acre, Pará, né, Maranhão, Rondônia, Roraima, Tocantins e Mato Grosso, né? Então, e também as principais cidades da região, tais como Manaus, Belém, Rio Branco, Macapá e Santarém. A gente só está citando aí, pessoal, as principais cidades, tá certo? Esse domínio é formado por terras de baixas altitudes, né, depressões, planícies aluviais e planaltos, cobertos pela extensa floresta, né, que é uma floresta considerada latifoliada equatorial, a floresta amazônica, e é banhado pela bacia amazônica, né? Então, a região também enfrenta esse gravíssimo
problema de degradação ambiental, que a gente já citou, né, através das queimadas e dos desmatamentos, que a cada dia tem contribuído, né, para a gente perder muito dessa floresta, né, e desse domínio morfoclimático, que é tão importante, não só para essa região, mas para todos os outros domínios morfoclimáticos, que também recebem contribuições, inclusive, de chuvas, né, ao longo do ano, do domínio amazônico. Então, essa floresta ela é um importante fator do que a gente chama de interiorização da umidade. É importante vocês se atentarem a isso, certo? Nessa porção do nosso continente, regulando o regime de chuvas, né, em vastas áreas centrais, que seriam muito secas caso a vegetação fosse totalmente eliminada, né, da floresta amazônica. Ainda assim, a variação da pluviosidade no domínio amazônico, como se pode ver aqui através dos dois gráficos, né, da leitura desses dois climogramas, a gente consegue ver que ela tem aí uma variação, sim, que ocorre essa variação. Então, a gente pegou duas cidades aí, né, Belém e Porto Velho, de dois estados diferentes, para a gente poder fazer essa análise, certo? Então, a gente percebe que há, sim, uma variação em relação à temperatura, sempre há meio que uma constante, né, em Belém de 25 graus, bem como em Porto Velho, porém, quando se trata de níveis pluviométricos, né, a gente tem essa variação. Então, aqui em Belém, a gente consegue chegar a mais de 400 milímetros anuais, né, em determinada época do ano, e a gente consegue lá em Porto Velho ter ali chegando até uns 300, 320 milímetros ao longo do ano, né? Então, a gente pode perceber aqui, por esse mapinha que nós temos, que é mais ou menos próximo, né, a questão do limite territorial, ou seja, a divisão entre eles não é uma divisão tão aproximada, apesar de estar no norte, e que há uma similaridade na temperatura, porém, uma variação nos índices pluviométricos. As árvores, né, como a gente pode ver, a copa das árvores bem densas. Então, as matas de terra firme amazônica, elas se caracterizam por esse entrelaçamento, né, das copas das árvores. Por isso que eu falei da questão de densidade, elas se entrelaçam formando uma capa bem extensa, né, que chegam a alcançar mais de 60 metros de altura. O interior dessas matas é sempre muito escuro e úmido, né? E retém muito calor também, pois a radiação consegue atravessá-las e ser armazenada ali. Então, na foto a gente tem um exemplo dessa árvore chamada Angelim Pedra, que tem mais de 60 metros de altura, né? Chega a algumas, outras menores e outras com 60 metros de altura. Então, aqui a gente tem um exemplo, né, dessa expansão das cidades, né, e da população, principalmente em detrimento da vegetação, né? Então, a gente tem aí o Vale do Rio Madeira. Ao longo dessas rodovias, né, e no entorno das cidades amazônicas, a gente pode perceber que ocorre um acelerado desmatamento. Tudo isso aqui, que está uma cor meio amarronzada, né, é desmatamento, viu, pessoal? Tudo isso é desmatamento da floresta, com predomínio de instalar indústrias e de instalar a população, né? Então, na região, a gente vê aqui na imagem que há ainda o impacto das obras de construção das hidrelétricas que estão ocasionando aqui no Rio Madeira. É justamente nesse local aqui que está sendo construída essa hidrelétrica. Ainda além do desmatamento e da degradação através da construção de casas, a gente ainda tem, né, a degradação para instalação de hidrelétricas. O nosso próximo domínio é o domínio das araucárias, que não é muito próximo a nós, né, mas que a gente já ouviu falar em algum momento, né? Esse domínio
morfoclimático, ele é encontrado desde o sul paulista até o norte gaúcho, né? Ocupando em uma área de 400 mil quilômetros quadrados, que abrange cidades importantes tais como Curitiba, Ponta Grossa, Lages, Caxias do Sul, Passo Fundo, Chapecó e Cascavel. Ocupa o planalto da bacia do Rio Paraná, em área de relevo que a gente considera um relevo planáltico, sob influência do clima subtropical, né? Está associado às médias altitudes, entre 800 e 1.300 metros. Esse domínio possui áreas com terra roxa, né? Como, por exemplo, o Paraná, que possui muito esse tipo de solo. A floresta de araucária ela é homogênea, né? Com uma vegetação tipicamente aciculifoliada, perdão. Também pode ser chamada de mata dos pinhais, né? Porque fica mais fácil da gente conseguir falar assim. Possui também um grande aproveitamento de madeira e erva mate, né? A devastação desse domínio está associada a alguns fatores como ocupação, intensa ocupação agrária, né? Em especial do café e da soja. Então, esses dois predomínios. A gente tem aí, como a gente já falou, né, o clima subtropical como de domínio das araucárias, e aí a gente pegou Chapecó, né, lá no estado de Santa Catarina, para mostrar esse exemplo aqui desse clima subtropical que se distingue dos demais climas que ocorrem no território brasileiro, justamente pelas médias mais baixas, né, sobretudo no inverno. Então, a gente percebe que aqui a temperatura varia entre 20 e 25 graus, podendo inclusive baixar aqui, né, e vir para menos 15 graus Celsius em determinadas épocas do ano. Ou seja, no inverno brasileiro sempre é mais frio nessa região, né? E a quantidade pluviométrica ficando aí entre a casa dos 150 e 200 milímetros anuais. Parece pouco? Parece, mas veja a constante, né? A gente tem chuvas aqui mensais consideráveis, né? Ou seja, a maior parte do ano a gente tem de chuvas, ó. Todos os meses chovendo de uma forma bem harmônica, né? Sem tanta variação. Então, aqui um modelo, né, para a gente reconhecer das araucárias, que são essas árvores bem bonitas, que a gente só encontra de fato no sul, né? Essas paisagens são compostas de serras cobertas por bosques de araucárias, como vocês veem na imagem, destacando-se justamente pela peculiaridade, né? Os troncos bem finos e a copa das árvores um pouco mais densas e bem diferente, né, de tudo que a gente costuma ver próximo a nós. Esse exemplo aí é lá em São Joaquim, em Santa Catarina. E aqui a Serra Geral, né, que também faz parte do domínio das araucárias, com o topo, né, dos planaltos meridionais, onde eram os locais de ocorrência mais extensa dessas araucárias, né? Então, essas áreas elas foram as mais devastadas, né, pela ocupação humana, justamente por estarem nos planaltos, restando atualmente trechos bem pequenos de mata nativa. Então, todo lugar que era plano, que era de maior ocorrência dessas araucárias, foi extremamente devastado ao longo do tempo, né, ao longo aí dos anos. Nosso próximo domínio agora é o domínio das pradarias, né? Esse domínio ele encontra-se situado ao extremo sul brasileiro, né? Já divisa ali com outros países, né? Também chamado de pampas. Então, esse domínio ele vai ali desde o sudeste gaúcho, né? Possuindo uma extensão, segundo a ABSAB, de 80 mil quilômetros quadrados e de 45 mil quilômetros quadrados numa outra parte do território. Fazem parte desse domínio as cidades de Uruguaiana, né, que já fica ali no limite, Bagé, Alegrete, Itaqui e Rosário do Sul. O domínio é representado pelo Pampa, né, como eu coloquei aqui no exemplo para vocês. Ou Campanha Gaúcha, que também é chamado dessa forma, é uma região planáltica, ou seja, onde o relevo é considerado baixo, né, como vocês podem ver aqui
na imagem, inclusive, certo? Também possui influência do clima subtropical, é coberto por vegetação herbácea das pradarias, ou seja, um pasto mais natural, é uma vegetação mais considerada rasteira e herbácea, né? Então, a principal ocupação econômica desse domínio morfoclimático é desenvolver nesse domínio a pecuária extensiva, né, de corte, e a risicultura irrigada. Para quem não sabe o que é risicultura, são os plantios de arroz, né? Então, tem muito isso também nessa região, né? É um lugar bem propício para que se consiga o plantio de arroz a partir de uma agricultura irrigada. Então, para a gente finalizar aqui, a gente conseguiu ver que os elementos e os processos naturais, eles possuem essa interação, né, entre a sociedade e a natureza, porém, a ocupação humana tem sido o grande viés, né, para devastar de forma indiscriminada essas áreas e, pelo mesmo, causar maior prejuízo e sérias modificações a ponto do homem não conseguir mais reverter esse cenário, né? E com todas essas modificações, a gente vai ter o quê? Uma modificação intensa da paisagem e das paisagens, né? Que são esses domínios morfoclimáticos, tá certo, pessoal? Então, é isso. A gente vai finalizando por aqui a nossa aula. Né? E qualquer dúvida que vocês tenham, podem enviar lá pelo nosso fórum geral e, posteriormente, serem retiradas no nosso Google Meet, certo? Até a próxima. Tchau, tchau.